Om, Amen, Hum. Vamos ler um pouco de uma obra escrita por Eugène Poré, dedicada a Berdyaev, mas o que eu vou traduzir e ler simultaneamente e pela primeira vez, pois acabei de abrir as folhas há pouco, será o capítulo 5º, dedicado a Vladimir Soloviev. A obra foi escrita em 1944, La philosophie chrétienne en Russie, Nicolas Berdyaev, e eu vou ler então o melhor possível, se bem que possa hesitar na tradução, já que não li ainda a obra. No fim do século XIX, Vladimir Soloviev foi o principal representante do pensamento religioso russo. Só ele pode pretender ao título de filósofo no sentido que entendemos tecnicamente esta palavra, ou seja, enquanto criador de um sistema. Neste sentido, certamente, se bem que o verdadeiro sentido de filósofos é realmente o amigo da sabedoria. E, portanto, todos devemos ser um pouco filósofos, sem termos que criar o nosso sistema, mas irmos desenvolvendo a nossa visão do mundo, a nossa compreensão do mundo e o nosso testamento dessa união vivida, pensada, sentida, lida, meditada. Só ele pode ser comparado aos filósofos ocidentais, em particular aos filósofos idealistas alemães, dos quais ele sofreu influência. É também Vladimir Soloviev, o pensamento com ele que o pensamento se revela, o pensamento russo se revela ao Ocidente. Este grande filósofo rompe com a estreiteza eslavófila, na qual se tinha acantonado um poderoso pensador como Komiakov. Os slavófilos eram os que valorizavam excessivamente a Rússia e um certo nacionalismo. O seu universalismo não estava unicamente baseado na missão da Rússia cristã, mas, antes de tudo, sob a missão do cristianismo, e se ele repete por vezes que Moscovo está chamada a tornar-se a terceira Roma, é para melhor sublinhar a responsabilidade conferida ao seu povo de realizar o cristianismo na vida social e de presidir a reunião dos ramos oriental e ocidental da cristandade dividida. Algo que há poucos dias o atual Papa tentou aproximar ao afastar uma das separações entre a cristandade oriental e ocidental, que era se o Filho ou se o Cristo procedia só do Pai ou se procedia do Pai e do Espírito Santo, voltando a ser só procede do Pai, como estava na Igreja Ortodoxa. Nasceu em 16 de fevereiro de 1953, era o segundo filho do célebre historiador Serge Soloviev. Educado num meio eslavófilo, o jovem Vladimir entrou no ginásio de Moscou no momento onde o materialismo alemão seduzia a juventude russa. Força e matéria de Buster e a vida de Jules de Strauss acabavam de aparecer. Soloviev leu-os e entre os 13 e os 14 anos tornou-se, segundo sua própria confissão, um materialista zeloso que abandonou toda a prática religiosa. Note-se aos 13, 14 anos a precocidade, a genialidade do jovem Soloviev. O seu ateísmo não era profundo. Aos 19 anos ele já estava a condenar severamente o materialismo
como produto fatal da lei lógica que reduz ao absurdo o espírito humano, separado da divina verdade. Pouco a pouco ele vai voltar à ortodoxia cristã, continuando as suas leituras filosóficas, não é mesmo? Em 84, ele apresentou em São Petersburgo a sua primeira tese sobre a crise da filosofia ocidental. Foi um grande acontecimento. Desde esse momento, Soloviev apareceu como um renovador cristão da filosofia, pois ele atacava energicamente o positivismo, cujo ensinamento oficial estava imbuído dele. Encarregado, o ano seguinte, de um curso de filosofia na Universidade de Moscovo, ele teve pouco tempo para se revelar como um professor extraordinário, prodigioso, pois 3 meses depois de ter começado, expediram-no em missão científica ao Ocidente. Ele já tinha muita influência. Durante a sua ausência, ele visitou Londres, Paris, onde voltou mais tarde, várias vezes, e onde publicou a sua obra importante, A Rússia e a Igreja Universal, em 1889, de que temos aqui o segundo edição, já de 1922. Aqui ao lado temos Leonardo de Coimbra, o nosso grande gênio e também um amante da Rússia e que leu e estudou Soloviev e Berdyaev. Ora, foi também ao Egito, onde se entregou a curiosas buscas gnósticas, cabalísticas, que contribuíram na formação do seu pensamento. Quando retornou, retomou o seu ensinamento, mas por pouco tempo. Ele, a 14 de fevereiro de 1877, foi posto provisoriamente num tipo de reforma, ou de aposentação, ou de retiro. Tornava-se cada vez mais indesejável. As pessoas achavam que ele tinha ideias muito difíceis. O seu amor de liberdade era considerado perigoso tanto do ponto de vista eclesiástico como social. Para avante, ele vai viver pobremente, mas dignamente, fazendo conferências em círculos privados, por vezes mesmo cursos temporários, escrevendo artigos e numerosas obras, viajando e reencontrando no estrangeiro personalidades ocidentais, nomeadamente o arcebispo croata Strossmayer, com o qual ele tentou trabalhar na realização da grande ideia que teve durante a sua vida: a reunião das igrejas católicas romana e ortodoxa russa. Ele foi, por sua vez, ou vez a vez, crítico, poeta, metafísico, teósofo, teólogo, moralista, profeta, exerceu uma influência considerável sobre os intelectuais do seu país. A sua obra é extraordinariamente variada. Ele aborda tanto as questões mais especulativas como os problemas mais práticos. Ainda que ortodoxo, e apesar das suas veleidades ou desejos católicos, Soloviev aspira a uma religião universal. Numa carta escrita a Rozanov em 1892, diz-lhe: eu estou tão afastado da estreiteza latina como da estreiteza bizantina, de Augsburgo ou de Geneva. A religião do Espírito Santo que eu professo é mais larga e mais rica em conteúdo que todas as religiões particulares, e ela não é a sua soma nem o extrato, tal como o homem inteiro não é a soma nem o extrato
dos seus órgãos particulares. Interessou-se também pela questão judaica e, antes de morrer dos seus prematuramente, em julho de 1900, ele orou também pelos judeus. O pensamento de Soloviev está razoavelmente, fracamente estudado em França. Passava-lhe mal, aceitavelmente. Soloviev publicou em francês, além da obra que já assinalámos, na qual ele expõe o pensamento sofiológico e teocrático mais livremente que ele poderia fazer na Rússia. A Ideia Russa, 1888, antes que depois fossem traduzidos na nossa língua os bocados escolhidos por Séverac, as 3 conversas sobre a guerra, a moral e a religião, por Eugène Tavernier, e os fundamentos espirituais da vida, por Georges Tsebzhrikov, em 1932, e que já abordamos neste blog com um artigo. Este blog onde este vídeo irá parar. Finalmente, em 1939, saiu A Justificação do Bem, tudo já obras publicadas depois da sua morte. Já existem suficientes textos originais ou traduzidos para se fazer uma ideia da sua filosofia. E apareceram textos ou estudos importantes, como os do Monsenhor Herbigny, apesar de a sua parcialidade romana indicada já no título, um Neumann russo, um cardeal Neumann, um cardeal que era protestante e que se tinha convertido ao catolicismo. Os excelentes artigos sobre a metafísica religiosa de Vladimir Soloviev, de Koženivok, na Revista de História e de Filosofia Religiosa de Estrasburgo, e a tese monumental de Stremukov sobre Vladimir Soloviev e a sua obra messiânica, de 1985, que é, sem dúvida, uma dos estudos mais completos do pensamento do filósofo russo. Nós reenviaremos os nossos leitores para tal bibliografia. Ora, na procura das influências sofridas por Berdyaev, nós temos que tomar uma atenção particular ao pensamento de Soloviev. Este não só indica, mas desenvolve já alguns temas essenciais que nós encontramos no espírito e liberdade e do destino do homem. Ainda que Berdyaev, como nós veremos, esteja longe de partilhar todas as ideias do seu mestre e, sobretudo, em sofiologia, onde ele se separa totalmente dele. Esta sofiologia é uma especulação a partir de visão ou apenas de fé na existência de uma sabedoria divina, de uma face feminina, de uma mãe ou de uma pessoa comparável ou ao Espírito Santo ou à mãe, à grande mãe ou à mãe terra, e que estes filósofos desenvolveram muito. Hagia Sophia, a santa sabedoria. Koženivok mostrou notavelmente que a metafísica de Soloviev, pela qual se deve começar uma exposição, mesmo que sucedida, das suas ideias, não é a parte mais original do seu sistema, pois ela consiste numa simplificação do schlegelianismo de Schelling, a partir da filosofia de Hegel, que ela em si mesmo já sofria de uma falta de claridade. Procurando o saber integral, que é para ele, Soloviev, a síntese da filosofia, da teologia e da ciência, ele vai tentar, antes de mais, proceder à síntese das 3 orientações filosóficas: o misticismo, o empirismo e o racionalismo, que analogicamente correspondem respectivamente à teologia, à ciência positiva e à filosofia abstrata.
Num saber integral ou teosofia livre, diz ele, a relação recíproca destes três elementos filosóficos é determinada por esta analogia. O misticismo, por causa do seu caráter absoluto, tem a mais alta significação. Ele determina o princípio supremo e o fim último do conhecimento filosófico. O empirismo, pelo seu caráter material, serve de base concreta e também de adaptação da realização dos princípios superiores. O racionalismo, que é, enfim, o elemento propriamente filosófico que serve de ligação a todo este sistema por causa do seu caráter, sobretudo formal. Estes textos parecem-nos muito importantes. Mostra-nos o lugar que se ocupa no seu sistema a fé, pela qual se chega ao fim último, mas indica-nos assim claramente também o papel respectivo da experiência que permite realizar a fé e da razão que dá a expressão formal. Soloviev diz ainda: os dados da experiência religiosa não representam por eles mesmos que conhecimentos isolados dos objetos divinos e não um conhecimento completo destes sujeitos, destes assuntos ou destes objetos. Um tal conhecimento só é atingido pela organização da experiência religiosa num sistema completo, lógico, coerente. Assim, além da fé religiosa, da experiência religiosa, tem-se ainda a necessidade de um pensamento religioso, cujo resultado é uma filosofia da religião. Aqui está uma aspiração forte, profunda, elevada, talvez bastante difícil de contentarmos que a experiência mística ou o mundo divino se deixe encerrar tão facilmente num sistema completo, lógico e coerente. Continuando aqui, em outros termos, Soloviev afirma-se um gnóstico. Com efeito, o gnosticismo, que no seu princípio desenvolve filosoficamente e, portanto, racionalmente os dados da intuição mística e da experiência religiosa, não é outra coisa senão o que ele entende pela filosofia da religião ou também teosofia. Como os gnósticos, Soloviev esforça-se para exprimir a linguagem filosófica de uma escola. Ele é mesmo tão fiel a Schelling que chega a pedir emprestado não só o seu vocabulário, mas também as suas especulações. Contudo, o dado da sua filosofia pertence ao cristianismo. É o dogma elaborado pelos concílios, as duas naturezas em Cristo, do qual ele deduz a doutrina da humanidade deificada, que é denominada o teandrismo. Diz o símbolo da Calcedónia: nós ensinamos que o Filho de Deus, perfeito na sua divindade, perfeito na sua humanidade, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, consubstancial ao Pai, em virtude da sua divindade, consubstancial a nós, segundo a sua humanidade, semelhante a nós em tudo, mas sem pecado, é um só e o mesmo Filho único, a diferença das naturezas persistindo na união e cada uma conservando as suas propriedades, subsistindo numa só pessoa. Está aqui uma afirmação de haver realmente o Pai e o Filho individualizados, ainda que em união. O dogma do Deus-homem, que é o que o Cristo exprime, segundo Soloviev, ou seja, o dogma do Deus-homem, que o Cristo exprime, ou que é o Cristo, o dogma do Deus-homem, realmente o dogma, a confissão de fé, que Deus se fez homem, que é o Cristo, exprime, segundo Soloviev, toda a verdade sobre o ser divino. É preciso distinguir dois absolutos. O primeiro é Deus, que é o sujeito de um conteúdo absoluto e que forma uma unitotalidade,
O segundo torna-se unitotal, ou seja, o primeiro absoluto constitui a unitotalidade existente, enquanto que o segundo absoluto constitui a unitotalidade no devenir, no devir. Mas este segundo absoluto é identificado com o outro, chamado também o conteúdo divino. É a humanidade ideal. De outra forma dito, o homem de Deus, o homem eterno. Esta parte complexa, bastante elevada, esta possibilidade de realizarmos o primeiro absoluto, que é o Deus sujeito de um conteúdo absoluto, e o segundo absoluto, que é a humanidade ideal e também já o homem de Deus, o homem eterno. Nós já tínhamos dito ou especificado a humanidade ideal, pois Soloviev não identifica, evidentemente, o segundo absoluto, que é um ser unitotal, senão em acto de menos em potência, e a humanidade empírica. Mas já, por trás de cada homem empírico, ele contasta misticamente a presença